Olá, queridos, boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Graças damos ao Senhor por sua misericórdia, seu amor, sua bondade, né? Por permitir-nos que estarmos mais uma vez aqui para levar aos irmãos a mensagem do Senhor Jesus, a palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de cura, de libertação, uma palavra de salvação. Amém, queridos? Boa noite. Como você pode estar percebendo, hoje nós estamos em casa, né? Mas por alguns problemas técnicos na igreja, mas na próxima semana, em nome de Jesus, nós estaremos com o nosso culto presencial. Amém? Então, a mensagem de Deus para a sua vida nessa noite está no Antigo Testamento, precisamente no livro de segundo livro dos Reis, capítulo 5. Esse texto ele fala da cura, né? A cura de um gentil sírio, não é isso? Um homem cujo nome Naamã tinha um cargo de poder do rei da Síria, né? Do reinado da Síria, quando Ben-Hadad II era o rei da Síria. Naquela época, havia um acordo de paz entre Israel e a Síria, um acordo protocolado, né, podemos dizer assim, entre Acabe, né, e o rei da Síria, Ben-Hadad. Nesse período aqui de Naamã, o Acabe já havia morrido e o seu filho reinava em seu lugar. Então diz a Bíblia, no capítulo 5, que Naamã foi curado de lepra. Mas antes de entrarmos nos detalhes, eu quero orar com você nessa noite. Amém? Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te glorifico por tua bondade e tua misericórdia, Senhor, teu amor sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Ó Deus, que o teu Santo Espírito seja conosco nessa noite e venha falar pela boca do teu servo, ao coração dos teus, ó Deus, dos teus escolhidos, daquelas pessoas que o Senhor já designou para ouvir esta mensagem nessa noite. E em nome de Jesus, eu te louvo, te glorifico e te agradeço. Amém. Amém, queridos? Então, como eu estava dizendo, o capítulo 5 do segundo livro dos Reis registra a história da cura de um general do exército sírio. Um homem de poder, um homem benquisto, né, pelo seu senhor, um homem grande, né, diante do seu senhor, conforme diz a Bíblia, mas a Bíblia diz também que ele era um homem leproso, um homem doente, um homem cuja enfermidade poderia lhe afastar da sociedade, talvez não no seu caso, não no seu país, mas para o povo de Israel, os filhos de Israel, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa que fosse acometido pela lepra, ele tinha que ser afastado da sociedade, ele tinha que passar a viver isolado, e a Bíblia diz que quando alguém se aproximasse dele, ele tinha que gritar dizendo: imundo, imundo, para que a pessoa não se aproximasse dele. Mas na Síria talvez eles não tinham este cuidado, estas regras tão rígidas, né? Como nós temos regras nos dias de hoje, né? Para sairmos de casa, para nos locomovermos, para ir à padaria, para ir ao mercado, para ir aonde precisamos, onde temos que ir. Precisamos também seguir regras de distanciamento, regras do uso obrigatório da máscara, regras de estar limpando as mãos, né? Todos os instantes, todos os lugares, lavando bem lavada e usando álcool gel. Mas isso não é o caso hoje, amém? É apenas para que nós possamos entender que a nossa vida é cheia de regra, mas graças à misericórdia do Senhor, nós podemos usufruir daquilo que Ele nos concede de bênção e paz, amém? Então eu quero que você me acompanhe aqui nesta mensagem, nesta noite. Então, no primeiro momento, nós entendemos que a inoperância das religiões da Síria, como de outras nações, elas não serviam para nada. Ela era um contraste diante da fé
judaica, que era a fé em um único Deus, Senhor, Salvador, Criador de todas as coisas. E o texto fala de um general sírio, fala de uma menina que foi levada cativa por esse general, na época, em uma das suas entradas em Israel. Fala também do profeta, do grande homem de Deus, o substituto do profeta Elias, aquele homem que herdou a porção dobrada de Elias, amém? Então, nós temos aqui 3 personagens nesse texto. Eu vou me ater apenas do versículo 1 ao versículo 19, porque a partir do versículo 20, o texto começa a tratar de uma outra história, as consequências relacionadas à oferta, né, que o general levou para Eliseu. Então, se você me acompanhar, nós vamos ver que Eliseu fez vários milagres. Nós temos alguns dos milagres de Eliseu aqui, podemos citar rapidamente. Eliseu ele multiplica o azeite de uma viúva, ele prediz o nascimento de um filho para a sunamita, e depois que a criança nasce, já está grande, a criança vem a falecer. E Eliseu ressuscita o filho da sunamita. Eliseu purifica aquele cozinhado que estava na panela, né? Aquele que diz o texto, a morte na panela, homem de Deus. E ele faz boiar um machado, entre tantos outros, né, que nós podíamos citar, né? Ele alimenta 100 homens com 20 pães, curou esse general Naamã, conforme nós vamos ver agora. Então esse texto, eu quero que você preste atenção que esse texto ele apresenta alguns pontos que servem de reflexões para nossas vidas e também algumas lições. E o primeiro ponto que eu quero tratar com você é sobre esse general. Quem era Amã? A Bíblia diz que Amã, no versículo 1 do capítulo 5, do segundo livro dos Reis, diz: Naamã era comandante do exército do rei da Síria, grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia. Então, vemos que o homem, apesar de vitorioso, ele tinha uma razão das suas vitórias. Deus era quem dava vitória a ele. E por isso ele era um homem vitorioso. Porque diz no versículo 1, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Então as vitórias não vieram dos seus braços, mas de Deus, da força de Deus na vida daquele homem. Então a graça de Deus se revelou juntamente, plenamente em Cristo. E a graça não é prerrogativa exclusiva de um povo, de uma nação, porque ela é derramada sobre todos. Ela é derramada de forma surpreendente. A graça é a expressão singular e plena do amor de Deus em todas as eras, em todos os tempos. Então, desculpe, aos olhos humanos, Naamã seria a pessoa menos apta a receber algum favor de Deus. O texto mostra que ele é um homem orgulhoso, um homem arrogante, um homem prepotente e que não estava disposto a abrir mão da sua autoridade. Mas podemos dizer que Naamã, ele pode ser considerado um homem digno de quê? De ser severamente castigado. E isso, aparentemente, ele já está sendo, porque ele era um homem leproso. Então, como general, ele tinha o quê? Grande prestígio diante do seu senhor, mas era espiritualmente cego. E além de leproso, ainda era orgulhoso e arrogante, conforme os versículos 11 e 12. Mas o texto mostra também que o relato de uma menina aponta para as mulheres como vítimas de guerras, vítimas da sociedade. Uma menina que foi levada como escrava
foi tirada da casa dos seus pais, do meio da sua, foi tirada da sua nação, do meio do seu povo, que deixou tudo para trás, deixou sonhos e se tornou escrava na casa de um estrangeiro, na casa de um homem gentil que adorava outros deuses, que não praticava a mesma fé do povo de Israel. Mas aquela jovem israelita, aquela menina, com certeza ela fora ensinada nos caminhos do Senhor, ela guardou os ensinamentos que ela recebeu, ela guardou em seu coração. Por isso que o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E nós? Será que nós temos guardado no coração as palavras de Deus, os ensinamentos de Deus para não pecarmos contra Ele? Você pensa nisso? Será que nós temos vivido assim? Guardando as palavras de Deus no nosso coração? Então, o texto diz que aquela menina, ali na casa de Naamã, observando que ele era um homem leproso, vendo a sua situação, ela disse à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia. A menina cria num Deus todo-poderoso, no Deus que pode curar, no Deus que pode libertar, no Deus que salva, no Deus que restaura. Aleluia. Esta menina, com certeza, foi educada nos caminhos do Senhor, conforme diz Provérbio 22:6. Ensinai a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então a menina, vendo aquele homem naquela situação, ela não teve rancor, não tinha mágoa, não guardou ódio no seu coração pela sua situação, por ter ele levado ela até, tirado ela da sua parentela, ter feito dela uma escrava. Ela não guardou mágoa, ela não hesitou em indicar o caminho da cura, o caminho da salvação para aquele homem, né? Então é isso que nós temos que fazer. Não devemos guardar mágoa, rancor, mas na primeira oportunidade nós devemos fazer com que as pessoas se cheguem a Deus, alcance Deus, independente de que seja, do que faz, do que ela pratica, do que ela crê. Mas nós temos que mostrar a ela que há um Deus que tudo pode, um Deus que cura, um Deus que liberta, que restaura, que salva, amém? Então o Senhor usou aquela menina como instrumento em suas mãos para a salvação daquele homem, para a salvação de Naamã, da sua casa e da sua família, porque depois do milagre que aconteceu na vida de Naamã, eu creio que toda a sua casa foi agraciada, toda a sua casa foi abençoada, que a transformação que houve na vida de Naamã, ao ponto de ele levar terra de Israel para fazer um altar e ali adorar o Senhor, nos mostra que ele e sua família também passaram a adorar a Deus. Por isso que Paulo fala aquele homem, aquele carcereiro, naquela noite em que Paulo e Silas estavam presos, antes tinham sido açoitados, levados à prisão, mas ali Paulo e Silas cantavam, louvavam e adoravam o Senhor. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, de repente um terremoto sacudiu todo o alicerce da prisão, da cadeia, do prédio, né? Sacudiu os alicerces daquele prédio, quebraram todas as trancas, todas as cadeias, todas as portas se abriram. O carcereiro veio desesperado, e depois de Paulo falar com ele e falar para ele que todos estavam ali, que ninguém havia fugido, ele entende que houve algo maravilhoso naquele momento. E ele pergunta para Paulo e Silas: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E a resposta foi: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aleluia. Então esta é a palavra para o seu coração nesta noite. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo você, meu irmão. Você, minha irmã. E toda a sua casa, toda a sua família, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Então, treinar a criança, né, no caminho que deve andar, é o dever de todo pai, de toda mãe.
para que a criança, ao crescer, ela saiba que existe um Deus que pode todas as coisas. Amém? Então Deus, outro ponto que eu quero falar para vocês, é que Deus pode usar pessoas simples, como aquela menina, pessoas que se acham incapazes, se acham insignificantes. Moisés, quando foi chamado por Deus, o que é que Moisés disse a Deus? Moisés perguntou a Deus, lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, quem sou eu, Senhor, para ir a Faraó, para tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu sou um fugitivo, eu sou um pastor de ovelhas, eu estou aqui no deserto, com o sol castigante o dia inteiro, com frio me queimando a pele à noite, e eu estou aqui, mas eu não sou ninguém, eu não tenho condições, eu não tenho autoridade, poder algum para ir até Faraó e mandar que ele liberte os filhos de Israel. Mas o Senhor dá uma resposta para Moisés e diz, eu serei contigo. Aleluia! Então creia, Deus está com você nos momentos difíceis, nos momentos de luta, nesse momento de pandemia. Deus está com você. Esta é a sua palavra. Um outro que também se julgou incapaz, que se julgou sem condições de fazer nada, e é Gideão. Gideão, quando o anjo aparece para ele, que ele está ali no largar, malhando o trigo por causa dos midianitas, para esconder dos midianitas, em Juízes capítulo 6, versículo 15, e ele fala para o anjo do Senhor, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Não se julgue menor, querido, porque Deus está com você. Veja o que o anjo disse para Gideão. O Senhor é contigo. Eu sou o Senhor, e o Senhor é contigo, Gideão. Vai nessa tua força, homem valente, e livra Israel das mãos dos midianitas como se fosse um só homem. Aleluia. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Conforme está em 1 Coríntios capítulo 28, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor, porque Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia! Ninguém se vanglorie. É por isso que Deus escolheu aquela menina. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? O segundo ponto que eu quero falar com você está nos versículos 4, a partir do versículo 4 e 7, que é a ordem do rei da Síria para o rei de Israel curar aquele homem. Veja que a carta dizia que, assim no versículo 6, levou também, a carta, né, aqui, ó, levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Esta foi uma ordem absurda. O rei de Israel não tinha poder, como rei nenhum na face da terra hoje tem poder de curar alguém. Você está entendendo? O poder vem de Deus. O poder de curar estava sobre o homem de Deus. Foi o poder que Deus concedeu ao homem de Deus. Então Naamã vai até Israel, levando uma carta. E a Bíblia diz também no versículo 5, que ele levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais, ou seja, ele levou cerca de 70 quilos de ouro, né? 6.000 ciclos aqui, 6.000 ciclos de ouro, cerca de 70 quilos de ouro, levou cerca de 350 quilos de prata como presente para agradar o homem de Deus pela bênção que ele estava indo buscar.
Ele deve ter pensado, eu vou e levo esses presentes para ele, assim ele vai me curar com mais rapidez, ele vai me dar atenção, porque eu estou dando presente. Deus não precisa de presente, Deus precisa de coração contrito, coração compungido, um espírito quebrantado. É disso que Deus precisa, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então, no versículo 7 diz que tendo o rei de Israel lido a carta, ele rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para que eu cure-o, para eu curá-lo de sua lepra? Não, o rei de Israel não tinha poder, não tinha condições de curar aquele homem. O único que tinha condições era o profeta, o homem de Deus, o homem de Deus. Acaso sou Deus? Eu sou Deus para com poder de tirar a vida ou dá-la, para que mande este homem até mim, para que eu cure de sua lepra? Não. Será que ele procura um pretexto para romper comigo? Ou o rei de Israel ficou assustado, é normal, ficou com medo, ficou apavorado, porque Israel tinha um acordo com a Síria, um acordo celebrado, como eu já disse, pelo rei Acabe. Mas aquele acordo corria risco, de vez em quando, a Síria invadia Israel para tomar possessões que Acabe havia conquistado da Síria na época do rei Haddad, Ben-Hadad, pai do Ben-Hadad II. Então havia um conflito constante na região, você está entendendo? E aquele conflito fez com que o rei ficasse preocupado, Acaso, vede que procura um pretexto para romper comigo, romper o acordo que eles tinham. Então, tudo tem limites. O rei de Israel não tinha força, não tinha poder. O rei de Israel reconhece que chegou ao seu limite, ele não tem poder para fazer nada, mas a Bíblia diz que não há rei. Salmos 33, versículo 16, não há rei que se salve com o poder do seu exército, nem por sua muita força se livra o valente. O valente pode ter a força que ele acha, que ele se julga ter, mas ele não se livra, Ele não se livra por sua força, se Deus não conceder ao homem o poder dele, a graça, Se Deus não conceder ao homem a graça dele se tornar um vencedor, ele não vence nada, ele não derrota nada, ele se torna uma pessoa incapaz. O homem é incapaz. É a graça de Deus que torna o homem capaz de vencer as lutas, de vencer as tribulações, de vencer as provações. É a graça de Deus que faz do homem um vencedor, aleluia. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Se você está passando por luta, por dificuldades, creia que há um Deus maior do que todas as coisas, há um Deus soberano sobre toda a terra, sobre todo mundo, pois Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele chama as estrelas pelo nome. Foi Ele, como diz o profeta Isaías, quem com a sua mão, com a concha de sua mão mediu as águas, ou tomou a distância dos céus a palmos? Quem? Com quem tomou Ele conselho? Esse é o nosso Deus, o Deus eterno, poderoso, o Deus de poder. Aleluia, aleluia. E o terceiro ponto que eu quero tratar com você, o tempo já está me deixando agoniado, o tempo ruge, Fazer igual o cara lá, o tempo ruge. Então, o terceiro ponto, eu quero falar da arrogância de Naamã, que está no versículo, a partir do versículo 9, a partir do versículo 9 até o versículo 12, trata exatamente disso. Repare que Naamã cometeu alguns erros. Primeiro,
primeiro erro foi ele ter sido, ter ido ao rei de Israel. O rei de Israel, como eu já disse, ele não tinha poder. O próprio rei confessa isso. Para fazer nada, para curar ninguém, para dar vida a alguém. O segundo erro foi que ele desprezou a mensagem do profeta. Porque ao chegar na casa de Eliseu, ele esperava que o profeta saísse para recebê-lo com toda a pompa com que ele se julgava digno, mas Eliseu apenas mandou um mensageiro. Vai lá e fala para ele, diz a ele, para se lavar 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e ele ficará limpo. Então Naamã, ele ficou o quê? De fato, ele ficou indignado, né? De fato, ele ficou indignado. E quando essa palavra de Eliseu nos faz lembrar de Jesus. Jesus, sempre que ele curava alguém, ele dizia, vai-te, a tua fé te salvou. Vai-te. Quando ele curou aquele cego, que está no capítulo 9 do livro de João, ele faz lodo. Diz a Bíblia que Jesus cospe no chão, faz lodo, passa nos olhos do cego e diz para o cego, vai e lava-te ali no tanque de Siloé. O homem saiu, foi lá, lavou-se e voltou curado. Então, é isso que a palavra nos ensina. Quando os 10 leprosos se aproximam de Jesus, e Jesus fala para eles, vão e mostrem-se ao sacerdote. E diz a Bíblia que no caminho eles foram curados, porque eles receberam aquela palavra, vai-te, eles confiaram, vai-te, mostra o sacerdote, qual era a razão, como é que devia se mostrar o sacerdote? Tinha que mostrar-se ao sacerdote aquele que já estava curado, que estava limpo, ele tinha que passar por uma vistoria do sacerdote. E aqueles homens entenderam que Jesus estava dizendo, vai que vocês já estão limpos, vocês já estão curados, vão e apresentem-se ao sacerdote, aleluia. Então, muitas vezes Jesus dizia, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, entenda, tem vários motivos para ficar indignado. Naamã tem sim, mas levando para o lado humano, ele tem motivos, porque primeiro, a ordem do rei não foi cumprida, o rei não pôde fazer nada por ele. Segundo, para quem estava acostumado com honrarias do cargo, com nome, com fama, por ser um grande homem diante do seu senhor, e não ser recebido pelo profeta, fez com que ele se tornasse, ficasse indignado, irado, né? Eu nunca mais vou procurar esse cara, quem ele pensa que é. Deve ter pensado isso, né? Deve ter falado. O texto não fala, mas nos dá a entender que ele falou quem ele pensa que é, para não vir me receber com toda a honra que eu mereço. E terceiro, ele pensava, né? Ele diz aqui no versículo 11, pensava eu que ele sairia, né? A ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus. Desculpa, irmão. Moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Era isso que ele queria um cerimonial, né? Ele queria alguém ali em volta dele, ele queria as pessoas ali cantando, fazendo alguma coisa, algum ritual, como provavelmente se fazia na sua terra. Então a sua cura deveria ser feita com grandes sinais, com palavras, né? Danças, magias, esse tipo de coisa. Mas ele não sabia. Ele provavelmente não sabia quem era Eliseu, aquele homem que recebeu porção dobrada de Elias, aleluia, conforme diz o capítulo 2, né? Capítulo 2 do livro de Reis, do segundo livro de Reis, 2, versículo 9, quando Elias estava para ser tomado, levado aos céus. Então Elias fala para Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti, disse Eliseu a Elias, peço que me dê porção dobrada. E ele recebeu porção dobrada. Então entenda, a vaidade está para a queda como a humildade está para a honra. Naamã fica indignado, primeiro porque o profeta não recebe, segundo porque ele acha que o Jordão é um rio sujo, ele esquece que a maior sujeira está nele mesmo, ele próprio é a sujeira, a sua arrogância, o seu
seu orgulho, a sua vaidade, os seus sentimentos de superioridade eram a maior sujeira de Naamã. Aleluia. Existem pessoas assim, queridos, meus irmãos, minhas irmãs, até hoje existem pessoas assim, se acham maiores do que os outros, melhores do que os outros, se julga dono disso, dono daquilo, eu sou tal. Não, ninguém é ninguém. O homem é um pecador, o homem carece da misericórdia de Deus, porque a sua palavra nos diz isso, nos ensina que pela sua misericórdia, graças à sua misericórdia, nós não somos consumidos. Aleluia, aleluia. Então Naamã precisava despir-se do seu interior, esvaziar o seu interior, o seu egoísmo, os seus achismos. Ele deveria despir-se de todas essas coisas, da arrogância, do orgulho, da soberba. Ele precisava entender que mais do que a lepra, Deus estava curando ele, mas para isso ele precisava se humilhar e obedecer a palavra do profeta. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que entender que não é o que eu quero, o que eu determino, mas o que Deus quer fazer na minha vida. É isso que eu tenho que aceitar, assim como Jó aceitou todas as perdas, todas as enfermidades, todo o mal que ele viveu, todo o mal que ele experimentou, toda a dor, toda doença, todo o desprezo. Jó fala que ele se tornou objeto de riso dos seus amigos, mas Jó suportou e não blasfemou contra Deus, até que Deus restituiu tudo o que ele possuía em dobro. Aleluia, glória a Deus, em dobro. Isso que é lindo, isso que é maravilhoso, o poder de Deus na vida daquele que reconhece Deus como poderoso Senhor, que fez os céus e a terra, daquele que entrega a sua vida a Deus e confia nele, porque o mais ele fará. Amém? Glória a Deus. Deus está conosco, Deus está contigo, Deus está agindo no meio do seu povo, diz a palavra. Então nós precisamos entender que o poder da cura, da libertação, da restauração e da salvação não está em homens, mas em Deus. A sua graça, a sua misericórdia é o que nos faz vitorioso. Aleluia. Então, outro ponto é que na atitude de Naamã nós nos vemos como espelho. Sim, muitos são orgulhosos. Quem não tem um orgulhozinho, hein? Então, mas repare que ao seguir o conselho das pessoas que estavam acostumadas a receberem ordem, né, que eram os seus oficiais, os seus subalternos, ele a entender que ele precisava de fato se humilhar, ele vai ao rio. E o que acontece depois que ele vai ao rio e depois que ele mergulha? Cumprindo a palavra do profeta. Diz a Bíblia no versículo 14 que então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Aleluia, aleluia. É isso que Deus quer fazer, meu irmão, minha irmã. Deus quer nos tornar limpo. Para isso precisamos nos humilhar, precisamos mergulhar, precisamos nos lavar dos nossos achismos, dos nossos queridos, daquilo que nós achamos que somos, né? Nós não somos nada. Paulo fala em Romanos 3, né? Nós não somos nada. Então, precisamos deixar de lado os nossos achismos, a confiança em nós mesmos. Precisamos nos limpar dos nossos egoísmos, das nossas vontades, daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, daquilo que eu exijo. Quando essas coisas se calam, elas dão lugar ao poder de Deus, ao agir de Deus. Amém? Aquilo que Deus quer fazer. Então, quando eu me esvazio das minhas razões, eu dou lugar a Deus para operar em minha vida. Amém? Glória a Deus. Por isso que Tiago diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. E eu quero concluir esta mensagem, querido, fazendo uma reflexão aqui com Naamã. Repare que quando Naamã, ele entendeu que a misericórdia divina não estava no cumprimento de solenidades,
de protocolos, de agendas, de regras. Mas estava, quando entendeu que não estava em nada disso, que estava sim na simplicidade, que estava na submissão à ordem de Deus, ele foi curado. Ele teve a sua pele restaurada, mas o mais interessante, o mais bonito de tudo isso, que não somente a sua pele, a sua aparência foi mudada, modificada, restaurada, mas o seu interior, o seu coração. Por isso ele diz para o profeta, no versículo 15, a partir do versículo 15, depois que ele volta, né, diz a Bíblia, ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se de pé diante dele, pôs-se diante dele, e ele agora está diante do profeta. O profeta permaneceu com sua autoridade dada por Deus. Agora vem o homem que era antes arrogante, cheio de suas vontades, de suas verdades, e se põe diante de quem? Diante do profeta. É isso que nós temos que fazer, irmão. Nos pôr diante do homem de Deus. É diante do homem de Deus que nós temos que estar, porque o homem de Deus foi designado por ele, foi designado por Cristo, amém? O verdadeiro homem de Deus não aceita presente, veja o que diz, não aceita agrados, não aceita mimos, não aceita suborno, porque diz aqui no versículo 16, ainda no versículo 15, depois ele fala para Eliseu, agora ele declara, agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel, aleluia. Ele quer agradar o profeta e diz, agora pois te peço, aceite um presente do teu servo. O que é que diz Eliseu? Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei, não o aceitarei. O que o Eliseu fez e fazia, e da forma que ele agia, ele não fazia por dinheiro, ele não fazia por fama, para ter o seu nome publicado nas capas das revistas, né, nas primeiras páginas dos jornais, para estar nos primeiros noticiários da televisão, estar bombando, como se diz hoje, na internet, ter milhões de seguidores. Não, Eliseu fazia aquilo porque foi uma ordem de Deus, foi a mão de Deus sobre a sua vida, foi Deus que o escolheu para que ele fizesse a vontade de Deus, independente de para quem fosse feito, aleluia, glória a Deus, que o nome do Senhor seja louvado. E eu quero concluir dizendo que você é um servo do Senhor, que se você é um servo do Senhor, você deve agir e fazer de acordo com a vontade de Deus, aleluia, aquilo que o Senhor preparou para a sua vida, em nome de Jesus. Eu te falo nesta noite, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, que todas as suas dores, suas enfermidades, tudo aquilo que você sente que está te incomodando, que seja curado esta noite em nome de Jesus, em nome de Jesus. A cura que você tanto busca pode estar nas pequenas coisas, num despiste, num mergulho, num mergulhar na palavra, na vontade e na presença de Deus. Porque Deus, sacrifícios agradáveis a Deus são o que? Um espírito quebrantado, conforme disse o salmista, um coração compungido e contrito, isso Deus não desprezará. Amém? Amém. Glória a Deus. Então eu vou terminar essa mensagem orando por você, por sua vida, por sua família. Que Deus o abençoe grandemente. Orem comigo nesta noite. Pai eterno, Pai santo e justo, eu te louvo, te glorifico, Senhor, por teu amor, tua bondade e tua misericórdia. Que esta mensagem, Senhor, que esta palavra, Senhor, toque no coração das pessoas, dos que ouviram esta mensagem, e daqueles, Senhor, que o Senhor já escolheu para ouvir essa mensagem, Pai.
que em nome de Jesus tira toda enfermidade, toda dor, toda tristeza, todo sofrimento, toda angústia, todo medo. Leva saúde, Senhor, ao enfermo. Leva paz, Senhor, ao lar daquela família que está com medo, que está preocupada com a situação. Leva, Senhor, um refrigério à vida do cansado, à vida do necessitado, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe o teu povo, Senhor, sobre a face da terra, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te louvo e te glorifico por esta oportunidade, sobre o nome de Jesus, e que o nome de Jesus esteja, Senhor, perdoando os nossos pecados, que o sangue derramado na cruz nos lave, nos limpe das nossas enfermidades, das nossas lepras, dos nossos orgulhos, das nossas soberbas, e que sejamos purificados, assim como Naamã teve a sua pele purificada e tornou a ser como uma criança. É o que eu te peço, Senhor, agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.